Olá, muito bom dia, 6 horas 30 minutos. Hoje, segunda-feira, dia 21 de novembro, o Bahia no Ar começa agora. Acompanhe alguns dos assuntos do programa de hoje. O presidente Dilma Rousseff se encontra com chefes de Estado na capital baiana e aprova a declaração de Salvador para combate ao racismo. Tivemos sempre a sabedoria de focar nas mulheres como centro da família. Acidente. Piloto morre durante aquecimento para disputar campeonato baiano de velocidade. Enterrado o corpo de um homem assassinado depois de uma discussão no trânsito no bairro do Nordeste de Amaralina, em Salvador. Quantas mães vão ter que esperar seus filhos chegar em casa? Quantas mães não vai poder deixar seus filhos ir na rua? Entendeu? Porque nós não sabemos para quem apelar. Porque acho que Deus já não aguenta mais de tanta violência, de tanto choro aqui na terra. Jovem conhecido como Homem Cobra é assassinado em Feira de Santana. Segurança. Na primeira reportagem da série especial, você vai saber como o silêncio contribui para a impunidade e como a sociedade criou métodos para se livrar da violência. Saiu com pouquíssimo dinheiro, né? Comemoração. Record Bahia completa 51 anos de atividade. O segredo é falar a língua do povo. O segredo é estar no gueto, é estar na comunidade, é estar presente onde o povo estiver. E começamos o Bahia no Ar com mais uma notícia triste provocada pela intolerância e desrespeito à vida. Foi enterrado ontem o corpo do homem assassinado depois de uma discussão no trânsito de Salvador. Esse crime aconteceu no Nordeste de Amaralina e é o primeiro depois da instalação da base comunitária no bairro. Luiz Henrique Santos Dias foi baleado depois de um acidente de trânsito no local. Segundo familiares, 3 homens assaltaram um carro que colidiu com a moto dele e daí surgiu a discussão. Os assaltantes atiraram 6 vezes em Luiz. Um dos tiros acertou a nuca dele. Os criminosos ainda não foram localizados pela polícia e o carro roubado foi utilizado por eles, foi localizado minutos depois do crime. Durante o velório no cemitério do Campo Santo, a dor e a revolta eram grandes. A equipe da Record Bahia conversou com os familiares de Luiz, que, bastante indignados, pedem justiça. A violência está demais. Onde é que nós vamos parar? Quantas mães vão chorar? Quantas mães vão chorar? Quantas mães vão ter que esperar seus filhos chegar em casa? Quantas mães não vai poder deixar seus filhos ir na rua? Entendeu? Porque nós não sabemos para quem apelar. Porque acho que Deus já não aguenta mais de tanta violência, de tanto choro aqui na terra. Um menino trabalhador, honesto, entendeu? Pai de família, não bebe, não fuma, não é de bagunça, não vai em baile. Quer dizer, ele um pai de família, família mesmo, acontece uma tragédia dessa. Quer dizer, eu estou indignada, eu quero justiça, entendeu? Porque não é justo. Muitas mães, muitos pais, muitos filhos choram, muitos irmãos, muita gente chora a violência. Olha a cobertura completa desse caso, você vai ver daqui a pouco, a partir das 7h15 da manhã, no Balanço Geral, com Raimundo Varela. O fim de semana foi bastante violento aqui na capital baiana e na região metropolitana. Os números divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado até às 6 horas da manhã de hoje dizem que foram registrados 23 homicídios em Salvador e região metropolitana. 23 famílias que perderam entes queridos. 11 tentativas de homicídios. Entre roubos e furtos de veículos foram contabilizadas 38 ocorrências. O último registro às 6 horas da tarde de ontem. E falando nessa violência, faz um ano, completou ontem, um ano dos assassinatos mais cruéis já registrados aqui em Salvador. Foram as 2 adolescentes decapitadas em um crime que contou com a participação de 7 homens. 7 homens covardes. Em outubro, no mês passado, o último envolvido na decapitação das jovens foi preso em flagrante por roubo de moto no bairro Fazenda Grande do Retiro. Alexandre do Desterro Nascimento confessou em depoimento ter dirigido o carro com os corpos das 2 garotas abandonados na Avenida San Martín em novembro do ano passado. Gabriela Alves Nunes, de 13 anos, e Janaína Cristina Brito Conceição, de 16, foram mortas em uma casa em construção no bairro de Nova Divinéia. Um dos envolvidos, o traficante Lequinho, disse em depoimento que Janaína namorava Alain, que seria líder do tráfico na região de Manguinho, no Engenho Velho da Federação. O grupo pretendia invadir Manguinho e aí perguntaram aos adolescentes onde Alain escondia as armas, onde escondia as drogas. Janaína teria indicado um lugar, só que Lequinho telefonou para um comparsa, que ainda não foi identificado, que disse que a informação das garotas era falsa. Depois disso, elas foram agredidas e, por causa disso, os socos, pontapés, foram decapitadas, os corpos foram abandonados, uma crueldade enorme que não se entende. Risovaldo Ora Costa, de 20 anos, apontado como ex-namorado de uma das jovens, foi executado a tiros em abril desse ano.
Danilo Rocha de Carvalho, de 18 anos, conhecido como Cacaroto, foi preso no dia 28 de dezembro do ano passado. Foram presos também Jarbas Cristiano Chaves de Souza, Adriano Silva Nunes e Alex Santos e Silva, o Lequinho. Vitor Santos de Almeida, o Branco, morreu durante uma ação policial. E a gente relembra esse crime e espera que os que estão presos sejam julgados e tenham a punição que cabe a eles. Agora vamos para a previsão do tempo, vamos falar de um assunto mais leve, vamos ver a previsão do tempo para Salvador, interior do estado. Olha só, vamos ver algumas imagens bonitas da nossa capital baiana, o dia amanhecendo em Salvador. Segundo a meteorologia, esta segunda vai ser de sol, com muitas nuvens aqui em Salvador. Há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23, máxima de 31 graus. Já no sudoeste baiano, o sol aparece entre muitas nuvens e também há previsão de chuva. Olha só, você que mora em Vitória da Conquista, em Jiquié, as temperaturas aí vão variar de 19 a 34 graus. Olha só essa variação. No norte baiano, o tempo fica aberto e não há previsão de chuva por causa do ar mais seco que predomina na região. Nos municípios de Juazeiro e Casa Nova, os termômetros marcam mínima de 23 e máxima de 36 graus. Agora são 6 horas, 36 minutos. Olha que imagem bonita da nossa cidade. A presidente Dilma Rousseff ficou até sábado aqui em Salvador. No último dia de visita, ela se encontrou com os chefes de Estado e aprovou, junto com eles, a Declaração de Salvador, com diretrizes de combate ao racismo. Veja na reportagem de Luana Brito. A presidente Dilma Rousseff recebeu os chefes de Estado na entrada do Palácio Rio Branco, antiga sede do governo da Bahia, no centro histórico de Salvador. Ao lado do governador Jacques Wagner, Dilma cumprimentou os presidentes do Uruguai, José Mujica, da Guiné, Alpha Condé, e de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, além de outros chefes de Estado e de autoridades de países ibero-americanos, caribenhos e africanos. Depois de abrir o encontro, Dilma passou a palavra para o governador, que falou sobre as ações de combate ao racismo no estado mais negro do mundo, fora da África. Espero que não só nesse encontro, mas que também nas bilaterais, o Brasil, a Bahia, possamos nos colocar na cooperação com os países africanos, com outros países, na construção de uma agenda positiva e propositiva de combate ao racismo e de busca da igualdade de oportunidades. Participaram também do encontro o prefeito de Salvador, João Henrique, e ministros do Brasil. Na ocasião, foi aprovada a Declaração de Salvador, com diretrizes para a redução da desigualdade racial. A declaração, elaborada pelos chefes de Estado, se baseou na Carta de Salvador, preparada pela sociedade civil durante o Afro 21, conferência que marcou o Ano Internacional dos Afrodescendentes. Entre as principais propostas estão a criação de um Fundo Internacional de Reparação e de um Fórum Permanente para fiscalizar e avaliar as ações dos governos voltadas para a inclusão social dos negros. A carta foi lida na íntegra por Epsi Campbell, militante do movimento de mulheres negras da Costa Rica. Nuestra gente afro pueda vivir com dignidade e com felicidade. Na sequência, cada representante falou sobre os problemas de racismo enfrentados em seu país e avaliou a atual situação do negro no mundo. O ministro da Cultura de Cuba foi enfático ao dizer que a crise no continente europeu pode desencadear um processo discriminatório contra os imigrantes ainda maior. Devemos trabalhar mais coordenadamente para que se extienda a consciência sobre este tema. No final da reunião, Dilma Rousseff lembrou da luta de Zumbi dos Palmares e do Dia da Consciência Negra, comemorado neste domingo. Ela ainda reafirmou o compromisso do continente sul-americano de promover a igualdade racial e social e disse que, no Brasil, este objetivo inclui principalmente as mulheres negras. Nós, no Brasil, nas políticas sociais, tivemos sempre a sabedoria de focar nas mulheres como centro da família os mecanismos de transferência de renda. Porque sabemos, sem ter uma posição de detrimento dos nossos companheiros homens, que as mulheres são incapazes de receber rendimentos e gastá-los no bar da esquina. A presidente fechou o evento recitando um texto da poeta brasileira negra Conceição Evaristo. A voz da minha bisavó ecoou criança nos porões dos navios negreiros.
A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes. Recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas, nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. Assegurar que essa voz seja ouvida e sua ação reconhecida é o objetivo que nos une e nos mostra o caminho a seguir. À tarde, a presidente continuou a conversa com os chefes de Estado num almoço no hotel no Pelourinho. Depois, separadamente, Dilma atendeu cada um dos representantes. Todos os eventos foram fechados, só as autoridades tiveram acesso. Mas antes de ir embora, a presidente e os convidados ainda assistiram ao show de Gilberto Gil e da ministra da Cultura do Peru, Susana Baca. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas ainda nessa edição do Bahia no Ar você vai ver a estreia de uma nova série de reportagem. Segurança. Na primeira reportagem da série especial, você vai saber como o silêncio contribui para a impunidade e como a sociedade criou métodos para se livrar da violência. Saiu com pouquíssimo dinheiro. Hoje, 7 da noite.